Olá pessoal, boa tarde. Então pessoal, hoje a gente vai falar sobre superfície condutora, tá? Então vamos falar de campo elétrico em uma superfície condutora. Gente, o que podemos falar da superfície condutora? Como o próprio nome já diz, né? É um material que conduz eletricidade, né? Você tem aí um material que conduz eletricidade. E aí o que acontece? Essa superfície condutora, além dela ser condutora, ela é esférica. Então o que é que nós vamos ter? Primeiro vamos ter que no interior dessa superfície o campo é nulo, certo? Então no interior, certo? No interior o campo é nulo. Ou seja, no interior o campo elétrico é nulo. Certo? Então um cara conhecido como Faraday, ele fez uma gaiola de metal, ou seja, uma gaiola de ferro, levou para uma praça pública, pediu aos seus companheiros, né, para ligar a eletricidade, e aí ele ficou dentro da gaiola e não sofria nada. E o pessoal que estava fora, quando tentava tocar na gaiola, sofria choque. Beleza? Então ele fez uma experiência desse tipo em praça pública, ou seja, ele provou que no interior de um campo elétrico, no interior de uma superfície condutora, o campo elétrico é nulo, beleza? Então ele não sofria nada lá dentro justamente por isso, porque o campo no interior, ele é nulo, tá pessoal? Então olha, nós temos o seguinte, ó, se eu tenho aqui uma superfície condutora, qualquer ponto que eu colocar nessa superfície, aqui no interior, não importa, pode ser no meio, foi dentro, o campo elétrico é nulo, ou seja, é igual a zero. Então a característica desse campo aí é justamente isso, aqui no interior ele vai ser nulo. Agora é claro que fora da esfera, né gente? Fora da esfera nós teremos aí campo elétrico. E na superfície da esfera também temos campo elétrico. Professor, como faremos para calcular esse campo elétrico? Vamos lá, galera. Vamos ver o que nós vamos fazer para calcular esse campo elétrico. Galera, desculpa aí, pessoal. Então vamos lá. O que podemos fazer para calcular esse campo elétrico? Na verdade, nós já sabemos que o campo ele é igual a K vezes Q sobre D quadrado. Então essa é a fórmula do campo elétrico. O K é a constante elétrica, né? O Q é a carga geradora de campo elétrico, beleza? D é a distância de um ponto que eu quero analisar o campo elétrico até a carga geradora, beleza? E aí o que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer o seguinte, ó. No interior, qualquer ponto que eu colocar, o campo elétrico, ele vai ser nulo, tá? E fora dele, nós teremos, lembrando que essa carga aqui, ó, ela é em módulo. Eu posso colocar uma barrinha aqui, ó. Professor, o que significa essa barra? Significa módulo. Significa que se essa carga for negativa, você vai colocar na fórmula ela positiva. Beleza? Ou seja, nós temos que ter um módulo da carga ali. Então, esse campo aqui, na verdade, esse campo é um campo externo à superfície condutora. Então, é um campo externo. Veja que eu vou colocar aqui é X. Ó. Então, isso é um campo externo, ou seja, fora da esfera. Dentro da esfera, ele é nulo. Beleza? Então, dentro da esfera, esse campo é nulo. Então lembre, esse campo é um campo, essa fórmula aqui, ó, é para um campo externo, tá pessoal? É para um campo externo à superfície condutora, que é no caso a esfera, beleza galera? Então, ele é um campo externo, ok? E aí o que é que nós podemos fazer? Nós já sabemos que no interior é dentro. E o campo na superfície? Beleza? E o campo próximo à superfície? Então nós vamos ter o seguinte, ó.
nós vamos ter que o campo elétrico, próximo à superfície, Ok, galera? Então nós temos aí, pessoal, como eu havia dito, que o campo na superfície condutora, ele é metade do campo próximo à superfície. Ou seja, campo na superfície, a distância do centro até a superfície, nós temos aí o raio, né, gente? Então a distância do centro da esfera até a superfície, nós temos o raio. Então justamente nessa distância aqui, ó, que vai ser o raio, nós vamos ter aí o campo na superfície. Esse campo na superfície é metade do campo próximo à superfície. Como a gente já havia visto antes, né? O campo no interior é nulo. Então, essa parte aqui, ó, daqui para baixo, representa o raio. Então, esse eixo todinho aqui está zerado. Ó. Por que ele está zerado, galera? Porque no interior da superfície condutora, né? O campo é nulo. Então, por esse campo ser nulo, aí nós temos o campo no gráfico zerado, até uma distância R. Então, acima de R aqui, nós temos algo externo, ou seja, algo fora da esfera. Então, se nós temos algo fora da esfera, então logo nós podemos dizer que o campo aí ele vai diminuir com a distância. Beleza? Então, quanto mais distante você ficar, menor será a intensidade do campo elétrico, certo? E isso só é possível por conta da fórmula do campo elétrico, né? Então, o campo externo é igual à constante eletrostática, que é o K, vezes o módulo da carga geradora de campo elétrico, dividido pela distância ao quadrado, né? Então veja que até o R, ó, nós temos aí o campo na superfície, que é metade do campo bem próximo à superfície. E aí esse campo fica aberto próximo à superfície, significa que ele não está na superfície, por isso que está aberto aqui. Então esse cara não está exatamente na superfície, beleza? Então ele está um pouquinho o quê? Ele está um pouquinho para frente do raio. Então ele está bem próximo, mas ele não está na superfície. E aí nós observamos justamente o que está no gráfico. Então, nós temos aqui uma hipérbole equilátera. Então, nós temos uma hipérbole equilátera, gente, justamente por conta da fórmula. Essa divisão, ela representa justamente uma hipérbole equilátera. Se nós tivéssemos uma equação linear, né, ou seja, sem divisão, nós teríamos uma reta, né, sem ninguém ter elevado ao quadrado, ou seja, seria uma equação do primeiro grau. Mas como essa aqui representa uma divisão, então por isso que nós temos a representação do hipérbole equilátera. Então, falou em campo elétrico, a fórmula é assim, ó. Beleza? Então, se você pegasse uma questão, falasse assim, olha, qual dos gráficos abaixo representa o campo elétrico? Então, você teria que, seria um gráfico desse tipo. Então, você ia marcar uma alternativa, e é claro que você tem que olhar, ó, quem está na parte vertical e quem está na parte horizontal, né? Deixa eu baixar um pouquinho a câmera para dar para pegar ali a distância, né? Está ali, ó, a distância. Então você teria a distância, né? Você teria a distância aqui, ó, aqui é um D, pessoal, distância, aqui é um R de raio, tá? E aqui nós teríamos o campo elétrico. Então essa seria a representação de quê? Essa seria aí, gente, a representação do campo na esfera, beleza? Professor, se nós podemos analisar o campo elétrico em uma superfície condutora, podemos analisar a diferença de potencial na superfície condutora. Claro, podemos analisar sim. E é tanto que nós vamos ver um pouquinho mais na frente, que quando você estabelece o potencial e depois uma diferença de potencial, quando você estabelece uma diferença de potencial, você gera aí uma corrente elétrica, né?
Então esse material você vai conseguir gerar nele ali uma corrente. Então pessoal, nessa corrente elétrica, o que é que vai surgir? Se surge corrente elétrica, então vai surgir descargas elétricas, né? E você pode ali, se você tocar numa superfície dessa, pode até morrer eletrocutado, né? Que é o caso de capacitores, né? Nós vamos ver um pouquinho mais na frente, nós temos capacitores esféricos, né? Cilíndricos e planos, tá? Então, é justamente uma ideia aí dos capacitores, o que nós estamos vendo aqui. Então, nós já sabemos o que acontece com o campo elétrico, né? Vamos analisar agora o potencial elétrico. Lembrando, como a gente já estudou antes, né? Lembrando que o potencial elétrico, ele mede a quantidade de energia, certo? Por unidade de carga naquela região que tem ali. Então, se eu estou numa placa positiva, eu vou analisar a quantidade de energia potencial elétrica que existe ali relacionada à unidade de carga, beleza? Então, isso é o que nós chamamos de potencial elétrico. Já a tensão elétrica, também chamada de DDP, que é diferença de potencial ou voltagem, ela vai medir a diferença entre potenciais, ou seja, se forem iguais, o potencial é nulo. Então, a diferença de potencial é nulo. Então, se a diferença de potencial é nula, se a tensão é nula, não vai gerar corrente elétrica. Então, para gerar corrente elétrica, é necessário que tenha diferença de potencial. Então, logo nós vamos ter o seguinte, galera, ó. Dá uma apagada aqui, pessoal. Então agora nós vamos analisar o potencial elétrico na superfície condutora. Potencial elétrico. Então já estudamos potencial elétrico, né, galera? Observamos que a fórmula dele é semelhante à fórmula do campo elétrico, né? A única diferença é que no potencial a distância não está elevada ao quadrado. Ó. No campo, a distância está elevada ao quadrado. Então nós sabemos que tem uma superfície condutora, né? E qual é a primeira característica aqui? É que o potencial elétrico no interior ele é constante. Ou seja, ele é igual, né? Então, para que tudo isso aconteça, a superfície ela tem que estar em equilíbrio eletrostático, né? Do mesmo jeito lá, ó. Então, primeiro, nós temos que ter aqui a superfície condutora em equilíbrio eletrostático. Então, superfície condutora nós temos que ter uma superfície condutora, galera, em que? Em equilíbrio eletrostático. Em equilíbrio eletrostático, tá, galera? Equilíbrio eletrostático. Então, nós temos que ter uma superfície condutora em equilíbrio eletrostático. Aí, o que vai acontecer, pessoal? Numa superfície condutora em equilíbrio eletrostático, nós temos que o potencial no interior é constante, ou seja, ele é o mesmo em todos os pontos, beleza? Tudo bem, galera? Então, numa superfície condutora esférica em equilíbrio eletrostático, o potencial é constante. O potencial é constante. Então, o potencial é constante, beleza, galera? Então, o que vai acontecer, ó? Se aqui eu tenho uma superfície condutora esférica, se aí eu tenho uma superfície condutora esférica, o que é que vai ocorrer, galera? Se eu colocar aqui um pontinho A, colocar um pontinho B e colocar um pontinho C, mesmo na superfície, o potencial é o mesmo em todos os pontos. Então, o potencial elétrico em A é igual ao potencial elétrico em B, que é igual ao potencial elétrico em C.
Ou seja, na superfície condutora, o potencial elétrico no seu interior é igual em todos os pontos. Mas estudamos antes a diferença de potencial, né? Então, digamos que eu queira a diferença de potencial entre A e B. É o potencial de A menos o potencial de B, né? Acontece que é uma superfície condutora. Como a superfície é condutora, o potencial no seu interior é nulo, né? Então, nós podemos dizer que o potencial entre A e B é igual a zero. Professor, se a diferença de potencial é nula, né, porque o potencial em A e B são iguais, então isso quer dizer que se eu fizer com C vai dar a mesma coisa? Vai. Então o potencial no interior de uma superfície condutora, ele é constante, ele é igual em todos os pontos. Então, como ele é igual em todos os pontos, qualquer ponto que você realizar uma medida, o potencial vai dar nulo. É por isso que o campo elétrico no interior ele é zero. Ou seja, o cara não vai sofrer choque na parte interna, então ele não vai sofrer uma descarga elétrica na parte interna, porque lá não gera corrente elétrica. Então lá não gera diferença de potencial. A partir do momento que eu gero uma diferença de potencial, eu gero uma corrente elétrica. Então, se você não consegue gerar no interior de uma superfície condutora uma diferença de potencial, porque a diferença é nula no seu interior, logo, você não consegue ter campo elétrico no interior. Então, o campo elétrico ele é nulo, ele é zerado. Então, você ali dentro, você não vai sofrer choque. Beleza? Então, isso só é possível justamente porque não existe diferença de potencial no interior da superfície condutora. Beleza, pessoal? Então, galera, nesse caso, como ficaria o gráfico do potencial elétrico, certo? Então, o gráfico do potencial elétrico ficaria assim, ó. Então, antes de falar sobre o gráfico do potencial elétrico, vamos falar sobre a fórmula do potencial elétrico que também já estudamos, né? Então, também já estudamos a fórmula do potencial elétrico, tá, galera? Então, ó, o potencial elétrico, ele é igual à constante eletrostática vezes a carga geradora, né? Nesse caso aqui eu posso colocar ela negativa, tá? Então, nós temos aí a carga geradora dividido por D. Nesse caso, eu posso colocar o potencial negativo, certo? Porque ele vai influenciar, porque o potencial é uma grandeza escalar. Então, posso colocar ele positivo e negativo. A carga positiva e a carga negativa. Então, carga negativa gera um potencial positivo, carga negativa gera um potencial negativo, né? Então, positivo gera potencial positivo, negativo gera potencial negativo. E aí, o que vai acontecer? Se você observar, o potencial é inversamente proporcional à distância. Então, a partir da parte externa, lembrando que isso aqui é um potencial externo, certo? Ele é um potencial externo. No caso, na superfície, o D seria o raio, né? E aí, o gráfico ficaria dessa maneira, galera, ó. Então, o gráfico ficaria assim, ó. Aqui, nós teríamos o potencial na vertical, teríamos a distância na horizontal, e aí eu vou ter uma distância até o centro, que é o raio, né? Então, ó, essa vai representar um valor constante do potencial. Então, você tem aqui o potencial no interior, ó. Então, o potencial no interior, ele é constante até uma certa distância, que é justamente o raio de curvatura, ó. Então, aqui nós teremos o raio. Então, nós teremos o raio de curvatura. A partir daí, o que vai acontecer, pessoal? A partir daí, o potencial ele vai diminuir com a distância. Então, ele vai fazer isso, ó. Também nós temos aí uma hipérbole equilátera, né? Não tão acentuada quanto a do campo, porque a distância está elevada ao quadrado. Então aqui o que vai acontecer, galera? Nós teremos aí que até o R nós temos um potencial constante. A partir daí o potencial diminui com a distância, né? Então se nós colocássemos uma tabelinha para verificar esses valores, nós iríamos observar isso aqui, ó. Nós iríamos observar que
Quando a distância é D, que é o raio, na verdade, né? Nós temos que o potencial é V, beleza? Ou seja, distância D, potencial V, né? E aí, distância dobrando, potencial caindo pela metade. Isso fora, né? Tá fora da esfera, né? Agora, já aqui está no interior. Então, se a distância cair pela metade, não vai mudar o potencial, porque está dentro, está na parte interna, né? Ou seja, se isso aqui for R sobre 2, ó, está na parte interna da superfície condutora. Então, logo, não vai mudar. Valeu, galerinha. Tudo de bom. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês.